quando um autor mata a sua escrita, a sua obra literária, porque ele está preocupado em produzir uma coisa que esteja em função de uma agenda, em função de uma ideologia ou de uma cartilha, X ou Y? Então, a gente vai falar disso hoje. A gente vai falar de quando a letra, quando a obra literária ou a obra de arte morre por conta dessa preocupação em produzir uma literatura que seja funcional, que seja panfletária, que esteja a serviço de determinada cartilha. E aqui eu nem estou especificando, tá? Pode ser uma cartilha X ou Y, mas essa preocupação em poder redigir o texto e entregar uma literatura que tenha uma função panfletária, isso eu costumo dizer que mata qualquer literatura, mata a obra de arte, tira a liberdade criativa do autor. Nós vamos refletir sobre isso hoje à luz do livro O Mestre e Margarida. Já tem vídeo aqui no canal sobre este livro. Este é o segundo vídeo, portanto, eu vou tentar deixar linkado aqui. No primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre o paralelo que existe entre as duas narrativas que estão aqui. Uma narrativa ambientada na Jerusalém, do tempo do Pôncio Pilatos, e a outra narrativa ambientada na Moscou soviética dos anos 1930. E aí eu falo um pouquinho do que o autor, o Mikhail Bulgakov, traz aqui, né, misturando aí elementos de mística, né, misticismo, espiritualidade, uma crítica mordaz ao regime da época, regime soviético, né, estamos aqui nos idos de 1930, 1940, e também a sátira, né, uma carga satírica urbana muito grande que ele traz. Então, no primeiro vídeo eu faço esses comentários, tá? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre quando essa literatura deixa de ser criativa e se torna um texto funcional e, portanto, você tem a morte dessa literatura, tá? O que fez disparar essa reflexão em mim foi o personagem Ivan, o Ivan Nikolaevich, ou então o Ivan Bezdomy. Ele é um poeta aqui na história. A narrativa, inclusive, começa com ele, porque a história aqui começa com um diálogo entre o Ivan Bezdomy e o editor dele, que é o Berlioz. Os dois estão ali discutindo porque o Berlioz havia encomendado para o Ivan Nikolaevich um poema sobre Jesus. E o poema que o Ivan entregou ao editor não ficou lá do jeito que o editor gostaria, porque não traz ali, veja bem, não traz ali os pontos sobre Jesus, não pinta uma imagem de Jesus que seria mais adequada àquele contexto, que seria mais adequada àquela cultura. E aí os dois estão neste momento ali na praça discutindo sobre isso, e aí eles começam a discutir sobre se Jesus existiu ou não, como que foi essa existência, como é que perdura essa memória de Jesus, como é que se deve escrever sobre Jesus, como é que se deve retratar o Jesus histórico e aquela coisa toda, né? E aí aproxima-se deles uma figura muito esquisitona, que é o professor Watson, que no caso é o diabo na história, né? Então o professor Watson fala que estava ouvindo a conversa deles, achou interessante, começa a se meter, começa a querer participar da conversa. O Ivan, que é esse poeta, do qual nós vamos falar muito, um dos principais personagens deste livro, né? O Ivan Nikolaevich. Então o Ivan fica muito irritado com esse professor Watson, que no caso é o diabo, né? Se meter ali na conversa deles, e aí esse professor fica tentando persuadi-los sobre várias coisas, né? Fica tentando persuadi-los de que Jesus existiu, e aí ele conta uma história de Jesus meio assim, um tanto quanto exótica, diferente da história que todos conhecem, né? E ele fala que ele sabe disso porque ele esteve no julgamento, na condenação de Jesus, que ele esteve com Pôncio Pilatos, e que ele tomou café da manhã com Kant, quer dizer, uma pessoa bem esquisita, né? Que acende um alerta nos dois que estão conversando, e eles começam a pensar assim, olha, esse cara tá doidão, né? Esse cara tá muito louco. E aí o Watson, o professor Watson, ele tá ali na cidade, ele é um estrangeiro, né? E ele tá ali para fazer apresentações no Teatro de Variedades, que é um espaço que é muito frequentado por esse círculo intelectual, pelo círculo cultural dessa Moscou soviética, né? Então ele está ali para fazer a apresentação de necromancia, a princípio uma proposta de revelar os segredos da necromancia, né? E aí ele começa a dizer para esses dois que estão conversando, né, tentar persuadi-los de que Jesus existiu, de que o diabo existe, e para tentar dar provas daquilo que ele está falando, ele faz uma previsão sobre a morte do Berlioz, que é esse editor que está ali conversando com o Ivan, né? Faz uma previsão sobre a morte do Berlioz, e aí lá pelas tantas, o Berlioz, ele sai à procura de um telefone para poder chamar algum serviço psiquiátrico para levar esse cara, né? E o que vai acontecer na sequência é que Berlioz, de fato, vai morrer, e aqui a gente já começa com spoiler, né? Porque aqui não tem como eu não dar determinados spoilers da história, senão a gente não consegue fazer a reflexão, né? Então, mas é aquilo que eu sempre digo, e vou dizer de novo, né? De livro bom não tem spoiler, tá certo? Então, o Berlioz, ao sair em busca de um telefone
para acionar algum serviço psiquiátrico para esta figura, esse professor Watson, ele de fato vai morrer, e ele vai morrer do jeitinho que o professor Watson previu. E isso assusta muito o Ivan Nikolaevich. Ivan, que já estava super incomodado com essa figura, né? Vê tudo isso, vê que todas as previsões que ele foi fazendo ao longo da conversa começaram a acontecer, o Ivan fica completamente desnorteado. E a morte do Berlioz também é uma morte, assim, bem grotesca, né? Eu comento sobre ela no primeiro vídeo deste livro aqui, tá? No primeiro vídeo que tá no canal, depois você pode pegar lá. O Ivan fica muito desnorteado de perceber que tudo que ele havia previsto aconteceu. E começa a pensar, meu Deus, quem que é esse cara, né? Preciso descobrir, ele é um criminoso. Então, na cabeça do Ivan, o professor Watson é um criminoso e ele sai correndo atrás do professor Watson pela Moscou, né? Pela cidade, e não consegue alcançar o cara, né? E aí, em um certo momento, ele percebe que o professor Watson nem estava sozinho. Havia uma trupe junto com ele, né? E quem é que compõe essa trupe? Um cara muito esquisito, usando um piscinê quebrado, né? Com uma calça xadrez, e um gato que anda sobre as patas traseiras, pega o bonde, enfim, essa trupe esquisita, né, sai andando por Moscou, o Ivan sai atrás, ensandecido, para tentar alcançar essas figuras, para tentar alcançar esse professor Watson, repetindo sem parar que ele é um grande criminoso. O problema é que nessa saga do Ivan, nessa perseguição do Ivan ao professor Watson, por Moscou ali, o Ivan vai passar por situações tão inusitadas e que ele vai chegar lá no espaço cultural onde que era frequentado pelos intelectuais, escritores, a alta roda de Moscou, né? Ele vai chegar lá, que era um lugar que também era frequentado pelo Berlioz, e inclusive estavam todos esperando o Berlioz chegar, né? Mas Berlioz não chega, porque afinal de contas ele morreu, né? Então todos esperando Berlioz chegar, quem chega é o Ivan. E o Ivan, ele chega de um jeito tão peculiar, porque ele empreendeu uma saga surreal, tentando alcançar essas figuras pela cidade e não consegue. Ivan vai chegar lá apenas com as roupas de baixo, com as ceroulas, molhado, com uma vela na mão, e não parava de repetir sobre o Pôncio Pilatos, sobre o criminoso que tem que ser pego, que é o professor, o estrangeiro que tem que ser pego porque ele é criminoso, e porque, por causa do Pôncio Pilatos, então ele não para de repetir coisas desconexas, né? Essas desconexões, esse desnorteamento do Ivan faz com que ele crie ali uma situação de confusão, arruma briga e tal, e como percebem que ele está muito desnorteado, né? Então vão levar o Ivan para um hospital psiquiátrico. Veja bem, o Ivan, ele vai, esse poeta, né, tão habilidoso, que até então estava conversando sobre a entrega do seu poema, da sua encomenda, né, ele vai parar da alta roda cultural soviética, ele vai parar num hospital psiquiátrico. Toda essa retomada desse começo da narrativa, sobre o que acontece com o Ivan desde quando ele está combinando a entrega do seu poema, até ele ir parar no hospital psiquiátrico, é extremamente necessário e importante para você entender que é aqui, quando o Ivan vai parar no hospital psiquiátrico, que vai começar a curva de transformação desse personagem, Ivan Bezdomy. E é a partir dessa curva de transformação de Ivan Bezdomy que eu retirei todo esse material, toda essa reflexão sobre essa morte da obra literária, sobre essa questão do autor funcional, o autor que fica escrevendo para cumprir uma agenda ou para cumprir uma cartilha. O que fez com que acendesse aí essa campainha, essa luzinha sobre o Ivan como um personagem que, enquanto o autor vai passar por uma transformação significativa ao longo da narrativa, foi um detalhezinho que pode passar despercebido, mas que faz toda a diferença, é importantíssimo, que foi a insistência de um narrador ficar descrevendo a camisa do Ivan. Quando o Ivan está aí nessa empreitada, nesses primeiros momentos da narrativa, o narrador ele fica insistentemente dizendo que o Ivan Bezdomy vestia uma camisa tolstoiana. Então tá o tempo todo o narrador falando que o Ivan tá com uma camisa tolstoiana, e o Ivan com a sua camisa tolstoiana. Era muita insistência nessa camisa tolstoiana, né? Aí eu fui pesquisar, então eu precisava entender por que tanta insistência em dizer que o Ivan Bezdomy estava vestido com uma camisa tolstoiana, né? E aí o que eu descobri, na verdade, é que essa camisa tolstoiana, na verdade, ela é uma referência histórica e cultural. Porque, veja, a camisa tolstoiana, ela era um tipo de uma túnica simples,
sem colarinho, muito popularizada nesse contexto, né? Ficou popularizada pelo Tolstói mesmo, né? Como um símbolo de simplicidade moral, como um símbolo da vida camponesa, né, como um símbolo de um certo afastamento da vaidade burguesa. E aí, no contexto soviético, já ali nos idos de 1930, né, o uso dessa camisa, a imagem dessa camisa tolstoiana aí, não carregava mais só esse sentido original do Tolstói, mas carregava também, tentava remeter a um ideal de pureza ideológica, ou então uma ideia assim de ligação com o povo, que era algo que o regime soviético, à época, gostava de exibir, mas que muitas vezes exibia apenas como fachada. No caso do Ivan, o Ivan Bezdomi, ele é apresentado para a gente desde o começo dessa narrativa aqui como um proletário oficial. Lembra que eu falei? O autor que faz com que a sua literatura se torne funcional. Lembra que o Ivan, no começo da história, no primeiro capítulo, está discutindo sobre um poema que encomendaram para ele sobre Jesus, né? Então o Ivan, ele é apresentado como esse proletário oficial, como um militante de uma literatura alinhada ao regime. Então, essa descrição da camisa, o Ivan vestindo essa camisa tolstoiana, e essa insistência nisso, serve como uma espécie de uma caricatura, ou seja, o Ivan Bezdomi, ele veste um uniforme simbólico. Qual é o símbolo? O símbolo de uma pureza, né? O símbolo do povo, o poeta do povo. Mas aí as ações do Ivan, né? Ele sai por Moscou correndo atrás do diabo, sai descontrolado, sai ridículo, né? Lembra que ele chega lá no centro cultural só com as roupas de baixo? Então as ações de Ivan acabam desmentindo essa imagem de pureza que deveria ser passada por conta deste símbolo na roupa. Isso é, sem sombra de dúvida, um recurso satírico que o autor, o Mikhail Bulgakov, usa para mostrar essa marca do Ivan, e que essa marca do Ivan é mais uma persona construída do que um indivíduo autêntico. Aí lembra que eu falei que o Ivan, quando ele chega esbaforido para contar da morte do Berlioz, para contar a criatura estranhíssima com a qual ele se encontrou e que todos precisam encontrar, porque é alguém assim que aparentemente é uma pessoa muito esquisita, né? Então, lembra que eu falei que o Ivan chega assim, de uma forma totalmente ridícula, né? Só com as roupas de baixo, segurando uma vela. E aí ele acaba indo parar, acaba sendo internado, né, num hospital psiquiátrico, vai passar por uma entrevista, o diretor do hospital entrevista, tem toda uma equipe junto, né, enfim. E as pessoas acabam concluindo que Ivan, coitado, está num estado, assim, né, deplorável, já, assim, bem agudo, né, de esclerose. Inclusive, esse é o diagnóstico dele, né. O fato é que quando ele está ali, né, nas suas primeiras horas nesse hospital psiquiátrico, o diretor desse hospital, que é o Stravinsky, doutor Stravinsky, vai perguntar para Ivan, assim, quer dizer que você é poeta? E aí foi um outro detalhe, né, que me chamou muita atenção. A pergunta do diretor para o Ivan vai responder que sim, que é poeta, mas com extremo embaraço. O Ivan, ele parece ter muita vergonha de ter que responder para o diretor do hospital psiquiátrico, o Dr. Stravinsky, que ele era um poeta. Ele responde isso com muito incômodo. E aí dá para pensar assim, né? Nesse contexto social, ou seja, a gente tem uma Moscou soviética. Nesse contexto, essa profissão, né, lá nos anos 1930, esse ser poeta na Moscou soviética, não era apenas uma questão artística, tá? Era aí uma função política, digamos, né? Então, o escritor, nesse contexto, ele era oficialmente o engenheiro das almas humanas. Só que, na prática, esse autor que tem uma função social, que tem um papel a cumprir dentro desse regime, ele estava preso a quê? A censura, ele estava preso ao realismo socialista, que é o tipo de literatura que como ficou conhecida, a literatura que era autorizada a ser produzida nesse contexto, né? Vai ficar convencionada a chamar de realismo socialista. Então, esse escritor que tem essa função, que tem simbolicamente esse prestígio, esse status, na verdade, ele é preso a toda essa engrenagem, ele é preso a essa censura, ele é preso a esse realismo socialista, e ele é preso à burocracia dessas associações literárias. Lembra que o Ivan está tentando entregar o poema dele lá no começo da história, e o editor fica barrando, colocando um monte de problema sobre a maneira como o Ivan construiu a figura de Jesus no poema. Então vamos pensar aqui, por que o Ivan Nikolaevich, ou o Ivan Bezdomi, por que ele se envergonha ao ter que falar para o diretor do hospital psiquiátrico que ele é poeta? Porque para ele acaba sendo uma situação um tanto quanto constrangedora. Ele está ali, recém-capturado,
no hospital psiquiátrico, está parecendo louco, acabou de receber um diagnóstico de esclerose, e ele vai dizer, ou tem que dizer, sou poeta. Dizer isso naquele momento soa quase como uma ideia assim, sou um sonhador alienado, que seria justamente o oposto dessa imagem disciplinada do artista oficial que deveria se ter nessa Moscou soviética. E aí pode ter aí também um lampejo, né, de uma percepção de que o papel dele como poeta militante é vazio. Afinal de contas, né, a palavra poeta carrega um eco romântico e espiritual nesse contexto que ele, na verdade, não encarna. Por quê? Porque ele está preso ali, submetido a uma situação extremamente vexatória, né? Então, isso é uma sátira do autor, do Bulgakov, né? Esse constrangimento pelo qual o Ivan passa nesse hospital psiquiátrico, sendo um poeta da Moscou soviética, é mais um golpe no personagem, né? Ele se veste de símbolo de pureza, lembra da camisa tostoiana? Então, ele carrega esse símbolo de pureza e acaba se vendo reduzido a um rótulo que ele já não sustenta, um rótulo que já não sustenta mais dignidade naquele contexto. Esse Ivan Bezdomy, como um poeta proletário, é o nosso ponto de partida dessa reflexão sobre essa literatura funcional. A começar pelo nome, é um nome significativo. Bezdomy significa sem teto. Pois é, fui pesquisar, significa sem teto, sem lar. Já anuncia aí que o Ivan Bezdomy, esse nosso poeta aqui, ele é um desabrigado espiritualmente, ele é um sem teto, né? Ele não tem uma raiz interior, apesar de ser oficialmente o poeta do povo. Por quê? Porque ele usa uma camisa tostoiana. Temos aí uma identidade que foi construída apenas com base numa formação ideológica, sem raízes espirituais. O Ivan, ele foi treinado para crescer dentro desse realismo socialista, ou seja, para escrever textos que servem ao regime, que exaltam os ideais coletivos, apagando a subjetividade e a transcendência. Então, nessa estética inicial, o Bulgakov, o autor, ele pinta de uma forma quase cartunesca, né, o personagem, essas camisas tostoianas, os discursos cheios de chavões, né? Então veja que, embora o Ivan se apresente como uma figura culta e ideologicamente correta, ele, na verdade, está desconectado da experiência espiritual autêntica. Aí lembra que eu falei que a gente vai perceber aqui uma curva de transformação do Ivan, né? O despertar do Ivan, na verdade, começa com um choque, né? Primeiramente, ele encontra com o Voland, né? Ou Voland, que é o diabo, né? O professor de necromancia. Ele é uma das primeiras pessoas na história a conversar com o Voland, né? E ele já tem logo de cara um choque. Então, ali começa o despertar do Ivan. Mas por ele estar tão condicionado a esse materialismo ideológico, ele vai reagir de uma forma meio agressiva, meio caótica, né? Correndo pelas ruas, tentando capturar esse diabo, né? Achando que essa figura, esse professor ou o diabo, ele fosse um ladrão comum. A internação de Ivan, esse episódio no hospital psiquiátrico, é quase um batismo forçado, né? Porque, veja bem, o Bulgakov, ele isola o personagem, ele isola o Ivan do mundo exterior, para então começar aí a desmontar as suas certezas. E é aqui que eu pego também um viés místico, tá? Porque veja, essa retirada do Ivan do meio das pessoas para uma espécie de uma ascese, um tempo de ascese nesse hospital psiquiátrico, né? Lembra muito esse início de processos místicos ou monásticos, né? Tô falando isso porque para mim é difícil não imaginar, não associar com isso, né? Afinal de contas, eu mesma, né, vivenciei, eu mesma passei por uma experiência de vida assim, então acaba que me remete muito a uma realidade assim, né? Esse afastamento de Ivan das pessoas, afastamento do Ivan, que em tese seria um poeta do povo, um escritor do povo, né? Ele vai ser afastado das pessoas, vai ser retirado, recolhido nesse hospital psiquiátrico, como se ali começasse então um processo místico de Ivan Bezdomy antes da iluminação, né? Que seria então assim um momento de crise, um momento de confronto com a sua própria ignorância. E aí a gente teria então essa transição bonita de Ivan Bezdomy, de militante a aprendiz. Veja que bonito, porque o Ivan lá no hospital ele vai conhecer quem? O mestre, né? Lá ele vai ter a mentoria do mestre, né? O grande coach do Ivan Bezdomy no hospital psiquiátrico, é lá que ele conhece o mestre. E aí, veja bem, o mestre vai induzir Ivan a essa dimensão não oficial da verdade. Essa narrativa de Pôncio Pilatos, que foge desse materialismo estatal
e abre um espaço para o mistério, abre um espaço para a consciência e para o dilema moral. Espaço esse que até então não havia sido construído na vida do Ivan. E aí a gente passa a ter na narrativa aqui uma estética da transformação. Por quê? Porque o Bulgakov, ele vai mudando aqui o tom das falas do Ivan. No começo, o Ivan ele tem falas curtas, ele fala frases curtas, ele fala chavões, gírias, propagandas. Com o tempo, as falas do Ivan vão ficando mais contemplativas, mais longas e mais reticentes, mais abertas à dúvida. Que simbolismo nós podemos retirar daí? O Ivan passa do bezdomi, ou seja, do sem lar ou do sem teto, para alguém que encontra um lugar, no sentido espiritual mesmo falando. Mesmo que isso não seja assim de uma forma explícita, revelada ao leitor. E que ecos nós conseguimos construir à luz de tudo isso para a nossa atualidade? Veja bem, o artista preso à propaganda. O Ivan representa, então, esse criador, esse artista, pode ser um escritor, um jornalista, um influenciador, que começa a sua trajetória seguindo a linha oficial, seja de um governo, seja de uma moda intelectual, seja até de um algoritmo mesmo de redes sociais. Aí ele tem o seu momento de despertar, né? Assim como o Ivan, ele encontra o absurdo encarnado no Volant, no professor, no diabo, né? Muitos hoje também acabam se deparando, muitos artistas, muitos escritores, acabam se deparando aí com eventuais informações que não cabem no discurso dominante, né? E isso acaba muitas vezes forçando a pessoa a uma certa crise interna. E aí a gente pode falar nessa necessidade do recolhimento, né? Porque veja bem, a internação do Ivan é um paralelo a algo muito atual, né? A decisão de se afastar do barulho social, do barulho das redes, né, do barulho online, do ciclo de notícias, ou então da lógica da autopromoção, para repensar um propósito de identidade. Isso é muito comum, acontece muito com muitas figuras intelectuais, muitas figuras artísticas. E aí a gente pode fazer uma leitura mística também, né, para entender essa estética final desse personagem Ivan. Então o Ivan, ele começa como uma caricatura de um poeta ideológico, mas o autor, o Mikhail Bulgakov, vai colocar o Ivan numa via purgativa, né? Para usar aí um termo místico cristão, vai colocar o Ivan numa via purgativa. Então, o Ivan, veja bem, ele vai passar por uma etapa de purgação. Qual etapa seria essa? A humilhação pública que ele sente, pela qual ele passa ali, depois de fazer a sua saga atrás do diabo, ninguém acreditar nele, né? Então, uma humilhação pública, uma ridicularização e a perda do seu status, né? Segunda etapa do Ivan, a iluminação. Por quê? Porque daí ele vai ter um encontro com alguém, e esse alguém parece carregar uma chama que pode conter uma certa verdade. Então ele está ali na etapa da iluminação. Depois Ivan vai atingir a etapa da contemplação, que seria o quê? Essa abertura para o mistério. Essa aceitação de que nem tudo pode ou deve ser reduzido a slogans. Então, esteticamente, o personagem Ivan Bezdomi, ele é a ponte entre o grotesco de Moscou e o sublime de Jerusalém. Ele é o fio humano que conecta a sátira social e a dimensão sagrada dessa narrativa. Ao longo da história, gente, factualmente falando, existem vários escritores soviéticos com um arco de transformação muito parecido com o arco de Ivan, viu? Eu posso citar aqui alguns nomes diferentes para vocês, para mostrar, né, que alguns deles acabaram passando por esse mesmo despertar do Ivan, tá? Posso citar aqui para você o autor Boris Pasternak, que é autor da obra Doutor Zhivago. O que acontece com esse autor, o Boris Pasternak? Ele começou seguindo aí um certo idealismo revolucionário, mas gradualmente ele foi se distanciando dessa narrativa oficial e ele acabou perseguido e censurado. Posso citar também para você Vladimir Mayakovsky, o poeta Mayakovsky, né? Ele tem um caso mais trágico, tá? Porque Mayakovsky, ele começou com muito fervor, né? Mas ele acabou numa crise existencial, né? Primeiramente, ele abraçou o panfleto revolucionário, né? E abraçou, assim, com muita força. Mas aí ele acaba, né, mergulhado nessa crise existencial e acabou tendo, inclusive, um fim na sua vida bem trágico, depois você pesquisa aí, tá? Então esse arco do personagem Ivan Bezdomi pode ser lido assim, né? O Ivan, ele começa com a trajetória de alguém que começa como um intelectual funcional
e ele termina num estado de introspecção cética e espiritual, algo que vários desses autores viveram em níveis diferentes. E existe sim, gente, uma aplicação mais contemporânea de toda essa questão, tá? Hoje, a questão não seria, assim, então, de realismo socialista, né? A questão seria muito menos isso, seria mais, assim, sobre uma pressão por um engajamento ideológico, digamos, né? Pode ser aí um engajamento político, um engajamento identitário, ou então um engajamento de mercado, né? Nós ainda vemos muito, né, escritores que acabam começando alinhados a um discurso oficial, né? Pode ser um discurso político ou um discurso editorial, e aí eles acabam passando, muitas vezes, por algumas crises, quando percebem que a literatura genuína ela exige uma liberdade estética, ela exige uma honestidade, e que se ela ficar presa a certos slogans, a escrita muitas vezes vai ficar engessada, quando não, será morta mesmo, a gente vai ter a morte dessa literatura. E aí acontece que essas pessoas, depois de perceberem isso, muitas delas, né, acabam tomando coragem, respirando e se reposicionando, né, de uma forma mais independente, mesmo que muitas vezes isso acabe custando a relevância dessas pessoas no mercado editorial, porque é o que custa mesmo. Você produzir uma literatura que seja independente, que você preze pela sua liberdade criativa, muitas vezes vai custar a sua relevância no mercado. E aí a gente pode falar de literatura panfletária, que é essa literatura que vai ser funcional, servindo a uma ideologia dominante para vender, para engajar, versus uma literatura mais autônoma. Eu posso te dar muitas referências sobre isso. Por quê? Porque essa discussão é muito antiga, tá? Então vou te passar aqui alguns nomes chaves para isso. O próprio Mikhail Bulgakov, tá? Por meio justamente deste livro, O Mestre e Margarida. O que ele faz aqui? Ele defende que a arte genuína sobrevive à política, mesmo sob opressão. Lembra, no outro vídeo que eu gravei, né? Eu falei que o Bulgakov, ele não pôde publicar essa obra logo, né, em que ele escreveu. Essa obra passou por uma censura e só foi publicada em 1966. Então, Bulgakov é um exemplo, ele insistiu, ele publicou, ele não se prendeu ao slogan, e veja bem, né, até hoje falamos de O Mestre e Margarida. Podemos citar também o Camus, com a sua obra O Homem Revoltado. O Camus, ele rejeita essa arte que se torna uma arte que é propaganda pura, né? Ele defende que a obra, ela precisa ter um valor humano que seja universal. Camus defende essa ideia. A gente tem também George Orwell, embora Orwell tenha escrito aí obras claramente de viés político, né, mas ele criticava a literatura feita apenas para servir a um programa, a uma propaganda, né, e ele fala isso num ensaio intitulado Por que Escrevo? Pode pegar para ler que você vai encontrar isso aí. E uma voz muito potente que traz essa discussão para a gente com muita clareza é o Todorov. Você pode, tem obras dele, inclusive, que você pode encontrar facilmente para ler, que ele traz muito essa discussão. Tem um livro dele chamado A Literatura em Perigo. Esse livro é muito bom. E o que ele discute nesse livro? Ele alerta, o Todorov, ele alerta que ao servir apenas a causas externas, a literatura ela perde a sua função essencial, que é o quê? Ampliar a experiência humana. Então, o Todorov, ele é uma ótima referência, né, para essa questão, para essa discussão, porque ele trabalha muito bem essa tensão entre o valor estético e o valor ideológico na literatura. E em especial, então, neste livro, né, A Literatura em Perigo, pode procurar, pode ler, recomendo, é muito bom. O Todorov vai defender, então, que a literatura ela deve ser preservada como um espaço de complexidade e de experiência humana, e não reduzida a um instrumento ideológico ou a um instrumento panfletário, o que dialoga, né, diretamente com esse arco de transformação do Ivan Bezdomé, nosso Ivan Bezdomé aqui, né, o nosso escritor funcional. O Todorov argumenta que quando o texto é escrito para servir a um único propósito, seja ele político, moral ou religioso, corre-se o risco de empobrecer essa experiência estética e o poder transformador que uma obra literária pode ter. E aí quem que viveu esse arco de transformação também? De um autor funcional para um autor que buscou uma independência criativa? O Bulgakov, o autor de O Mestre e Margarida. Porque, veja bem, Bulgakov, no início da sua carreira, ele tinha, assim, um alinhamento um tanto parcial com o regime, né? Ele nunca foi, assim, um entusiasta da Revolução, mas lá no início dos anos 1920, ele escreveu umas peças, uns textos, que acabavam passando pela censura, assim, à primeira vista, né? À primeira vista, ele não batia de frente com o regime, estava tudo certo o conteúdo que ele escrevia. E aí ele trabalhou em muitos teatros estatais também, né? Nessa Moscou soviética, o que exigia o quê? Uma adequação, né, ao discurso dessa cultura oficial. Mas aí, veja bem, o Bulgakov, ele entra numa crise com essa máquina cultural, né? Ele percebeu muito rápido que
A liberdade artística, nesse contexto soviético, era bem ilusória, né? Então, peças como A Fuga e Os Dias dos Turbins foram atacadas, né? Peças do Bulgakov foram atacadas, rotuladas de contra-revolucionárias. E aí ele passou a receber algumas proibições sistemáticas. E praticamente a obra do Bulgakov foi censurada lá na década de 1930. E foi aí, então, né, que ele viveu o que o Ivan, né, o Ivan Bezdomy vive no hospício, né? Ele experimenta o quê? Esse colapso da certeza. E ele tem uma constatação de que a função do escritor não era criar nesse regime, e sim servir. Mas Bulgakov faz uma virada, porque ele não se converteu a esse discurso oficial para sobreviver. Pelo contrário, ele radicalizou a sua independência criativa. A prova disso é essa obra aqui, né, que tem tantas críticas ao regime soviético. O Bulgakov, ele pessoalmente pediu ao Stalin para deixar a União Soviética. O pedido dele foi negado. E aí ele passou a escrever O Mestre e Margarida, sabendo que ele nunca veria o livro publicado. Por quê? Porque isso aqui era uma escrita voltada não para o leitor soviético ideal, né? Era uma leitura que exigia um leitor universal, um leitor futuro, ou seja, nós. E nesse sentido, então, fazer um paralelo do próprio Bulgakov com o personagem Ivan Bezdomy é muito conveniente, fica muito clara a construção desse paralelo, né? Porque ambos passam de personagem funcionário, né, para um observador livre, mas pagando com isolamento. Agora veja, né, O Mestre e Margarida é uma obra que resistiu e por isso perdura, porque essas obras que tendem a ser mais servis, essa literatura que tende a ter uma linguagem mais servil, mais funcional, ela tende a morrer, como é o título aqui da nossa conversa, né, que é a morte da literatura. Há vários exemplos de obras que foram grandes sucessos nesse período soviético, mas que hoje são pouquíssimos lidas, fora assim de um contexto de pesquisa histórica ou de uma pesquisa acadêmica, por exemplo, né? Justamente porque elas estavam muito ligadas, muito alinhadas a esse realismo socialista e àquele momento político. Te dou alguns exemplos, tá? Temos aí o autor Nikolai Ostrovsky, ele tem uma obra chamada Como o Aço Foi Temperado, lá dos idos de 1930, da década de 1930. E esse livro, né, Como o Aço Foi Temperado, era quase uma leitura obrigatória na União Soviética, né, porque o contexto do livro, né, exaltava muito o heroísmo comunista, o sacrifício pessoal pelo partido, ou seja, essa ideia constante e dominante de coletividade, apagando o sujeito, apagando o subjetivo, né, fora de objetivos de estudo sobre propaganda de regimes, né, autoritários, essa obra quase não circula no mercado editorial global. Posso citar também para você um outro autor, que é o Mikhail Sholokhov. Ele foi o autor de um livro chamado O Dom Silencioso, também dos idos da década de 1930, tá? E esse livro, inclusive, segundo a crítica, né, esse livro ele apresentava uma qualidade literária muito boa, mas esse livro ele foi profundamente moldado para atender à ideologia soviética, né? Então a leitura atual desse livro tende a ser muito mais histórica do que estética, do que como literatura, né? E também ele é alvo aí de debate sobre autenticidade, autoria, tem umas questões assim também, né? E o contraste dessas obras com essa, né, O Mestre e Margarida, é justamente porque o Bulgakov não se prendeu a esse molde, né? A obra do Bulgakov não foi feita para servir ao regime, né? E por isso mantém esse frescor estético. Eu já falei que essa obra é maravilhosa, eu já falei que ela é magnífica e que eu não paro de rir até agora, né? Então por isso que essa obra mantém esse frescor estético, por isso que ela mantém uma relevância até hoje, tantas pessoas ainda permanecem falando desse grande clássico do Bulgakov, que é O Mestre e Margarida. Então, para a gente encerrar, a gente pode pensar assim: há escritores que constroem muros e há escritores que constroem mundos. Alguns escrevem para servir, não ao leitor, mas a uma causa, a um poder, a uma agenda. Outros escrevem para explorar, para questionar e para libertar. Aos que colocam a escrita reduzida a um serviço, eu vou chamar de morte da literatura, ou então a morte da escrita. E viva os autores que prezam pela liberdade criativa e não se rendem e não se dobram a nenhum regime e a nenhuma ideologia, não é mesmo? Viva o Mestre Margarida, viva o Mestre Bulgakov. Eu fico por aqui.